Uma ótima noite a todos. Que coisa boa nos encontrarmos aqui num dia fresquinho, só que não, está bem abafado. Isso é bom para aquecer os corações e as mentes também. Uma grande alegria estarmos aqui novamente no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, no bairro Vila Nova, aqui em Joinville, Santa Catarina, conectados à espiritualidade amiga, aos entes queridos, também a adversários desta e de outras existências, e aos irmãos que se encontram nos assistindo ao vivo agora pelos canais do Facebook e posteriormente pelo YouTube, e que poderão nos escutar mais para frente. Eu sou Paulo Monteiro, colaborador voluntário desta instituição espírita, e com muita alegria estarei conduzindo essa primeira sequência dos trabalhos nesta parte da noite. Como sempre, temos alguns avisos importantes, avisos da nossa casa, que graças ao bom Deus funciona a pleno vapor. Em função da questão de presença num período de férias, nós suspendemos temporariamente algumas atividades em dezembro e janeiro, mas já estamos no mês de fevereiro e com a sequência normal das nossas atividades em funcionamento. Aos domingos, todo primeiro e terceiro domingo, primeiro e terceiro apenas, nós temos às 9 horas atividades de estudo. Estamos no presente momento com o curso de passes para companheiros das diversas instituições espíritas da nossa cidade, e daqui a 3 semanas, finalizando esse curso, num total de 8 encontros, um curso bem completo, bem profundo, passaremos ao estudo de O Livro dos Espíritos. E também, sempre após esses cursos, a cada primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos exposição pública às 10h30. Então são 2 atividades nas manhãs de domingo, primeiro e terceiro domingo de cada mês. Nas segundas-feiras temos um grupo fechado, um grupo de estudos que já está junto há muito tempo, de educação da mediunidade, onde estudamos, aprendemos uns com os outros e especialmente na oportunidade de servir de intercambistas na comunicação com os amigos que são trazidos aqui, que vêm nos orientar, aprendemos muito. Temos também atividades nas quintas-feiras, o atendimento fraterno, que é feito por agendamento. Nós encontramos informações no nosso site, na página do Facebook, ou com qualquer um de nós aqui. E esse agendamento é feito com antecedência, justamente para que destinemos a melhor atenção, o carinho necessário àqueles que buscam a instituição. É feito sempre em duplas, com pessoas que já estão acostumadas e que têm por objetivo acolher, escutar e muitas vezes levar uma palavra amiga, uma orientação, porque todos nós precisamos de orientações e de estudo. Também toda quinta-feira, como acontece nesta noite, às 20 horas temos palestra pública, exposição, onde trazemos a mensagem do Cristo através da perspectiva da doutrina espírita. A finalidade é que nos encontrarmos, estudarmos a mensagem de Jesus. O meio, o caminho é a doutrina espírita. E a atividade de doação fluídica, os passes, ela acontece sempre após as exposições, a evangelização, etc. Um aviso importante também: às vezes nós nos permitimos tirar uns dias de folga, ou estamos na correria do trabalho, vamos visitar alguém, mas as necessidades, particularmente as necessidades materiais, também batem às portas de inúmeras pessoas. E nós trabalhamos aqui com uma campanha do quilo. Então, sempre que possível, quem tiver a oportunidade de vir aqui ou entrar em contato conosco para que possamos buscar, nós coletamos alimentos não perecíveis para que sejam doados a pessoas da nossa comunidade que têm necessidades muito além daquelas que nós podemos perceber às vezes. Precisamos do pão do espírito, mas também do pão material. Então, aqueles que puderem contribuir, tragam os seus donativos. Há uma caixa grande na entrada da nossa instituição e esse material é catalogado, preparado, configurado em cestas básicas que são destinadas às pessoas que necessitam. Lembrando sempre de que nós todos necessitamos uns dos outros. E agora, sem mais delongas, deixando os avisos para lá por enquanto, nós vamos fazer uma leitura de harmonização com o propósito de contribuir com a nossa sintonia tão necessária e importante com os benfeitores que estão aqui conosco nesta noite. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do querido Chico Xavier, que dá nome a essa instituição. Número 100. Que fazemos do Mestre? Abre aspas. Que farei então de Jesus
chamado o Cristo, fecha aspas, Pilatos. Isso está em Mateus 27 e 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à apropriação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava. No monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem, espavoridos, do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E nós, que fazemos do Mestre? Mais do que oportuna essa pergunta e essa reflexão, justamente porque nós cristãos, que somos muitos na face da terra, os católicos somos mais de 1.100.000.000 de pessoas, dentre, além desses, outros tantos evangélicos, protestantes, espíritas, quaisquer outros que se dizem cristãos, que nos dizemos cristãos, ainda como crianças, buscamos a Jesus, o Jesus dos milagres, da multiplicação dos pães, das curas que julgamos milagrosas, porque desconhecemos ainda os poderes incalculáveis da nossa mente e da ciência. Olhamos para o Jesus pelo sacrifício de morrer por nós, nos esquecendo, como crianças, de que Ele viveu por nós, para servir de exemplo. E baseados nesse exemplo, nós temos todas as ferramentas de que necessitamos para, na presente encarnação, já desde agora, nos tornarmos pessoas melhores. Mas, como nos traz a pergunta, que fazemos do Mestre? Escutamos as palavras, mas na hora do sacrifício, na hora dos desafios que a justiça de Deus se nos apresenta, nós fraquejamos. Todos nós, porque ainda não temos o discernimento, o equilíbrio moral, a fé e o entendimento, principalmente, dessa mensagem. Vamos convidar-nos e permitir-nos, então, em prece, para darmos início
efetivamente a exposição da noite, mentalizar justamente este querido Mestre Jesus, não o homem crucificado cujo corpo perecível igual ao nosso já não existe mais. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, acolhendo a todos indistintamente, caminhando à beira dos lagos, nas praias dos lagos, dos rios, semeando a semente do amor em todos os corações, sem julgar, nos ensinando e nos deixando esse exemplo belo, maravilhoso, mas que ainda não compreendemos. Querido Mestre Jesus, imensamente agradecidos pela oportunidade deste novo reencontro na instituição espírita cristã, rogamos as tuas bênçãos mais uma vez, que possamos compreender o verdadeiro sentido da mensagem. E nesta noite em especial, através da nossa expositora, nossa querida irmã Nathalie, que possamos refletir individual e coletivamente sobre melhores maneiras de entendermos as leis de Deus, a vontade do nosso Criador e de Ti, querido Mestre, os ensinamentos, porque fora da caridade não há salvação. Abençoa-nos, permitindo que os benfeitores inspirem a nossa querida irmã e compartilhe conosco os ensinamentos que carinhosamente elaborou, que cada um possa colher do que necessita, retornando aos nossos lares, mais aliviados pela aquisição de conhecimentos para a vida. Muito obrigado. E assim seja. Passamos agora a palavra, então, à nossa querida irmã Nathalie, porque com esse sobrenome, Westphalen, realmente é um sobrenome assim, de outro mundo, de outra dimensão, mas ela vai nos trazer aqui reflexões da presente dimensão. Seja bem-vinda, Nathalie. Boa noite a todos. Como sempre, né, muito bom estar aqui com vocês, né, com os encarnados, com os desencarnados que estão aqui buscando um pouco mais de aprendizado, e só o ambiente também, né, nos traz paz, tranquilidade, nos já dá um novo ânimo, né, para continuar as nossas batalhas do dia a dia. E hoje nós estamos com esse tema, que faz parte das leis morais, no livro dos Espíritos, vocês podem encontrar. Dentro dessas leis morais, nós podemos encontrar. Não marquei porque achei que era fácil achar, mas na hora a gente nunca acha, né? É a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala a respeito das leis morais. Só para a gente dar uma lembrada, tem a lei divina, o natural, a lei da adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, lei da igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade, e da perfeição moral. É muita lei, né? A gente acha que é só chegar, brincar, jogar o jogo do jeito que dá, né? Não, tem bastante coisa aí para a gente aprender. E a gente aprende devagarinho mesmo. O importante é sempre estar buscando da melhor forma de encaixar nessas leis. Eu já tive a oportunidade de estudar assim, né? Porque, como eu sempre digo, assim, a oportunidade de estar aqui é maravilhosa, mas é mais maravilhosa ainda para mim, que realmente estudo com um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo o assunto. E eu já tive a oportunidade de estudar a lei da conservação, né? E aí a gente vai vendo que é muito simples e é muito difícil, é muito complexo. E assim, a gente tem que realmente ter vontade de ver
aprender e tentar conviver da melhor forma possível, de maneira que a gente não faça o que eu vou, não faça o que eu vou tentar passar um pouco, né? Que é destruir com necessidade e não destruir de forma abusiva. Porque cada vez que a gente está... se eu estou falando com vocês, de alguma forma eu atingo vocês, nem que seja com a minha voz, né? Se eu encosto em vocês, dependendo da força que eu coloco, vocês vão sair do lugar. Se eu grito, né? Se eu canto, vocês podem, né, pensar que é a sereia e vai, né? Se cantar com a minha voz. Então, assim, nós que vivemos dentro de uma sociedade, né? Que vivemos com outras pessoas, de certa forma a gente interage, né? De forma positiva e muitas vezes de forma negativa na vida do outro. E aí somos peças nesse grande quebra-cabeça, né? Eu trouxe só para ilustrar para a gente aqui, e aí para as pessoas que estão em casa, talvez não vão poder ver bem, mas, peraí, não vão poder ver bem. Não é assim necessidade do computador. Na tela dele, onde ele está apresentando. Aí, vai lá. Então a gente pode imaginar que nós fazemos parte. Eu trouxe aqui para ilustrar bem um relógio. Se alguém teve a oportunidade de ver um relógio por dentro, ou qualquer tipo de máquina desse tipo, vocês vão observar que o relógio ele é um conjunto de engrenagens. Nós podemos ser a engrenagem completa, nós podemos ser apenas um pedacinho, agora eu não esqueci o nome disso aqui, do rolamentozinho, e eles vão se interligando, você vê ó, que eles vão se juntando e voltam, e eles conseguem chegar no mesmo canto e já voltam e fazem com que o relógio funcione de forma perfeita, né? Hoje em dia os relógios de hoje precisam de pilha, né? Mas quando eu era criança, os relógios, se eles estivessem no braço, eles já funcionavam. Lógico que os relógios, esses relógios ainda existem, né? Só que a gente não encontra tão facilmente assim nos braços das pessoas, porque hoje eles são artigos de luxo, né? Mas é só para ter uma ideia de como a gente está dentro dessa cadeia aí e como faz diferença cada rolamento dessa, a sincronicidade, né, de cada um, para ver como nós somos importantes, onde vivemos e até onde não vivemos, principalmente com o advento. Eita, eu estou falando bonito. Com o advento da internet, né? Que a gente chega, né, em tantos lugares, a tantas pessoas, como chega também as informações para a gente, modo de vida, como a gente já alterou o modo de vida por conta de outras pessoas que a gente não conhece. Então, como é importante a gente estar dentro disso tudo, começando dentro da nossa casa, né, estando aqui na nossa comunidade, que é onde a gente congrega, né, buscando o espiritual, a espiritualidade para viver melhor, no trabalho. Então, é importante a gente ter essa consciência. A princípio é isso. De nós termos essa consciência de que
nós temos um papel importante em qualquer lugar que nós estejamos, né? E aí, na lei da destruição, nós vamos ter alguns pontos a respeito, vamos falar um pouco da destruição necessária. A destruição necessária, na questão 728, ele fala, é lei da natureza a destruição? É a pergunta que Kardec fez para os espíritos. É da natureza a destruição? E os espíritos vão responder a Kardec o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então vamos partir da gente, que é da onde mais fácil a gente poder entender. Todos os dias nós acordamos. Então a gente acorda, a gente come, tem o sistema digestivo da gente que trabalha, né? Quando os cabelos crescem, as unhas crescem, não é verdade? Durante o sono, a gente acha que não, mas a gente é feito cobra, solta a pele também, né? Solta o couro. Então, tudo isso é uma forma de regeneração e é uma forma de transformação. Nessa destruição necessária, a gente vai ver exatamente isso. São como as coisas, elas mudam de forma para que o mundo também tenha, certo, de uma forma diferente, de uma forma maior, a questão do relógio que a gente viu, que é para as coisas funcionarem, né? Então eu peguei tá? Eu peguei aqui Bora, pode ser limitar. Bom. Baixa o mouse lá embaixo, PowerPoint, aí sai. Não estou entrando na tela. Agora foi. Só para a gente mais uma vez. Lá em cima. Mais para cima. Mas não era assim. Não acho. Essa aqui. Só para a gente também ilustrar também de como as coisas funcionam, para a gente só relembrar, né? Como a gente funciona, eu peguei uma imagem da cadeia alimentar, de como as coisas funcionam, né? Aí tipo, começa na grama, aí o gafanhoto come a grama, o sapo come o gafanhoto, o passarinho come o gafanhoto, aí quem come o sapo, a cobra, a coruja, e quem já pega é o falcão que come a cobra, e assim sucessivamente. Olha, tem um rato que é alimento para a coruja, para o falcão, para a raposa, para o coelho. Então a gente está nesse meio aqui também. E no final disso tudinho, quem é que alimenta a grama? São os excrementos dos animaizinhos também, eles também fazem parte disso aí. Né? Então isso é só mais uma forma de mostrar o quanto a gente é responsável pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas nessa destruição necessária. E aí, até aqui tem mostrando aqui, Paulo colocou, aqui a gente fez o quê? A gente derrubou um pedaço da mata para plantar. Tem uma plantação aqui em cima, né? A gente fez, com os rios que a gente faz, a gente represa para criar energia. A gente pesca para comer o peixe, a gente
a gente caça para comer a carne. Isso desde o tempo dos homens da caverna, da Idade da Pedra. A gente utiliza, e os animais, assim sucessivamente, eles destroem, que é para poder subsistirem, né? Até que no item A dessa pergunta, que é 728, Kardec pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E a espiritualidade responde: as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem os seres vivos, reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples, acessório e não essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que se passa. Bom, ele falou aqui primeiro a questão da reprodução, né? Por isso que os animais, eles uns vivem dos outros, às vezes também das árvores, que é para não ter aquela infestação de uma coisa só e ter o equilíbrio natural das coisas. E ele fala a respeito também aqui da questão do invólucro exterior. E esse invólucro exterior é o nosso. É um exemplo nosso, né? Depois que a gente morre, fica a parte nossa carne, ela se transforma em outras coisas, né? Depois que é enterrada, na maioria das vezes. Então, isso também é uma forma de dizer que é uma destruição necessária para se manter o equilíbrio das coisas, né? A gente vê exemplos da questão, por exemplo, quando tem aquela chuva de gafanhotos, dos gafanhotos. Então, isso é prova de um certo desequilíbrio, né? Algum animal da cadeia alimentar dele está falhando em algum momento para surgir. A gente vê também, no caso, por exemplo, a gente vê o ano passado, e até esse começo de ano, aqui que a gente está aqui no sul, aqui em Santa Catarina, a gente vê a quantidade de enchentes que está tendo em todo o estado, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Isso já vai ser, já é mostra do desequilíbrio que nós provocamos. E aí a gente vai falar da destruição abusiva, quando a gente usa de uma forma errada esses elementos que a gente tem, essas ferramentas que a gente tem. É importante entender que tudo isso que eu estou falando aqui tudo isso existe para que a gente possa estar aqui agora, né? Todo esse mecanismo, todas essas leis, elas são ditas para que a gente possa estar aqui hoje no planeta encarnado, para fazer o nosso trabalho de evolução, tentar buscar os nossos erros do passado e evoluir. E dentro disso tudo a gente tem que saber conviver com essas coisas para deixar para os outros, né? E para nós mesmos, se voltarmos, é o que nós todos pretendemos, né? É voltar. E aí, na lei da destruição, aqui no Livro dos Espíritos, ele fala sobre os flagelos destruidores, as guerras, os assassinos, a crueldade, o duelo, a pena de morte. Esses todos são exemplos da destruição abusiva que nós fazemos aqui falando contra nós mesmos, né?
Aqui a gente vê a questão da destruição abusiva em relação ao orbe, à terra. Aqui, ó, a poluição dos rios, o desmatamento. Tudo isso prejudica, né? Por exemplo, o aquecimento global, que influencia no tempo, por isso a gente está sofrendo com tantas enchentes, né? Descongelamento das calotas polares, né? Até um tempo atrás passou uma reportagem de Ernesto Palha, ele fazendo Ele foi a um lugar que ele tinha ido há 10 anos atrás, eu acho, e que era no gelo, e ele só chegou até uma parte do caminho, porque a outra já tinha sido derretida já. Em 10 anos, se eu não me engano. E nesse momento que a gente está aqui, nesse momento de transição da gente, a gente consegue ver as coisas acontecendo de uma forma mais rápida, né? Aí eu volto. Aí se vocês forem no Facebook, na nossa página, algumas semanas atrás, aí vocês vão ver a apresentação do nosso irmão Paulo falando sobre guerras, né? Que é um dos exemplos de destruição abusiva, né? E se vocês voltarem também algumas semanas atrás, também podem ver a minha exposição sobre a transição planetária, como serão os mundos de regeneração. E aí a gente vê como essas transformações podem e estão mudando o nosso mundo, né? Fazendo bastante diferença e o porquê acontece, né? Porque mesmo quando a gente acha que está tudo ruim, ruim mesmo, a gente ainda está progredindo, né? Santo Agostinho, ele falou sobre o livre-arbítrio. E eu achei interessante trazer essa frase dele sobre o livre-arbítrio, porque é nesse momento que nós fazemos as nossas escolhas, né? Lá em casa brigam muito comigo, que é a questão de separar o lixo. Mesmo que o lixeiro leve no mesmo dia que vai o lixo normal. Mas vai o lixo separado, porque eu sei que quando abrir lá o saco para fazer alguma coisa, eles vão ver aqui, ó, aqui só tem o que dá para fazer alguma coisa ou incinerar, né? E esse aqui já dá para fazer a compostagem, o aterro sanitário, né? E lá em casa é briga, porque eu brigo. E brigo onde eu tô, né? Porque são essas pequenas coisas que a gente vai fazer a diferença, né? São esses pequenos gestos que esses grandes nomes que a gente conhece fizeram a diferença e fazem a diferença hoje na vida da gente. Em tudo. Foi a curiosidade, foi a teimosia, às vezes, né? De querer buscar melhorar, de querer buscar o mais correto, o que vai ser melhor utilizado, o que vai facilitar a vida da gente. Hoje a gente consegue ver algumas coisas que fazem bem, tem os prós e os contras, né? Tem coisa que faz bem e às vezes traz mais malefícios do que coisas boas. E aí, Santo Agostinho fala o seguinte sobre o livre-arbítrio, que é um dom de Deus conferido ao homem, permitindo agir livremente segundo a sua vontade. É a utilização consciente da liberdade guiada pela vontade. Ele torna-se causa do mal por meio dos que os recebem, pois estes não os usam devidamente. E as leis, elas vêm para isso. As leis dos homens, se a gente for olhar para o lado da justiça, que vem realmente essas leis que prendem, que a gente paga multa, essas coisas, né? Essas leis, elas vêm para a gente ter justamente esse senso. Na lei da conservação, a gente vê que essa lei da conservação é que faz com que a gente não atravesse a rua na hora que está passando um carro, e não bote a mão para ver se o fogo está quente mesmo na hora de botar a panela, né? Deixa eu ver se dá para cozinhar aqui uma coisa, espera aí. Deixa eu ver se esse fogo está alto, médio ou está baixo, né?
E são essas leis que fazem esse direcionamento para a gente. A lei da destruição não é diferente das outras leis. Ela vem para a gente parar porque quando a gente começa a exercitar determinadas coisas, elas ficam comuns. Muitas dessas coisas a gente sabe, conhece, mas a gente nunca parou para pensar que isso faz parte das leis criadas por Deus, para que a gente possa conviver de uma forma mais harmônica na Terra. E como diz ele aqui, esses que não usam, né, torna-se causa do mal, porque esses não usam devidamente. Se a gente não usar devidamente, usar de forma abusiva essa destruição, o que acontece é isso. Acontece que a gente vai colher esses frutos, vai colher fruto do aquecimento, do calor, né, que é excessivo, da chuva, que quando vem para destruir, né? Essas coisas da lei, elas têm o que faz com que as leis sejam criadas é justamente para isso, para dar um norte, uma direção para a gente, né? Eu achei interessante aqui, falando sobre a crueldade. A gente falar de crueldade dentro de uma casa espírita, assim, parece ser uma coisa tão distante, né? A crueldade. A gente saber que existe a crueldade no mundo, né? E de que forma a crueldade, eu acho que ela também é um ponto de partida para essa destruição abusiva. Na questão 752, ele pergunta assim: pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, sabe aquele comentário maldoso que a gente faz, né? Não deixa de ser crueldade. Quantas vezes as pessoas jogam uma pedra num animal na rua, né? Quantas vezes a gente vê aí as pessoas que às vezes matam as outras pelo simples fato da pessoa ter atravessado o caminho dele no dia que ele não estava de bom humor. E será que não é crueldade nossa para com o outro, para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, que nós deveríamos amar, quando a gente joga uma coisa no lixo, que num lugar indevido, por exemplo, no rio? Será que isso não é crueldade? Será que não é crueldade quando a gente... que é uma coisa também que eu fico muito triste, é quando se bota mais comida do que ele vai comer no prato e se joga fora, né? Será que não é crueldade quando a gente utiliza de má forma as coisas que a gente tem hoje como conforto da gente, né? Tomar um banho mais demorado, né? Uma torneira que fica aberta. Tudo isso ajuda na destruição excessiva e abusiva. Ah, mas isso é besteira, né? Trazer um assunto desse para casa espírita? Eu não estou preocupada com isso, né? Mas é isso que faz diferença. Isso também faz parte do nosso dia a dia, isso também faz parte do nosso crescimento, isso também faz parte da nossa evolução, né? É que nem, não tem aqueles, vocês já viram aquela queda de dominó, que eles montam um monte de pecinha, né?
né? E eles fazem desenhos depois. Se tirar um dominozinho daquele, aquilo já dá errado. Já dá errado. Se tirar. Vocês já viram um experimento? Que aqui tem poucas pessoas. Mas já viu? É uma coisa assim, é tudo assim, metafórico, né? Numa sala cheia assim, que você está numa apresentação, né? Que vem aquela coisa da motivação, não sei o quê. Que começa a pessoa só batendo o dedo, aí daqui a pouco vocês começam a bater o dedo e parece que está uma tempestade dentro da sala. Acho que já tiveram a oportunidade também, né? Então, outra coisa, por exemplo, se eu estou aqui, eu vou amasso uma folha de papel e jogo aqui no meio da sala. Aí vem outro, vê o papel lá, aí se eu vou jogar aqui também, daqui a pouco a gente está com uma pilha de papel. Louça, tudo é exemplo. A mente da gente também. Se a gente se polui com notícias desagradáveis, só notícia triste, né? Às vezes a gente tem que estar bem informado, mas não precisa também atrair essas coisas, né? Uma boa leitura, uma boa música. Tudo isso faz com que venha para a gente, e quando a gente voltar para o mundo, também volta de uma forma leve e saudável. Se eu sei que eu vou estar fazendo, tipo, que eu vou estar ajudando na destruição abusiva, tomando um banho de meia hora, e eu tomar um de 5 minutos, se não for um dia de lavar o cabelo, né? Então eu já estou colaborando de uma forma positiva. Quantas e quantas campanhas já estão fazendo e se estão fazendo hoje para se revitalizar rios, mares? Quantos animais que a gente tem notícia que conseguiram sobreviver à extinção? Quando eu era criança, era a baleia. Eu peguei a transição que se matavam as baleias para pegar a gordura dela, né? Faziam tudo. Eu peguei essa transição que foi proibido, né? O macaco prego, né? O leão dourado. São coisas que eles podiam ter sumido por conta da destruição abusiva. E hoje, quanto trabalho foi feito, e hoje as baleias em alguns lugares já se pensam até em liberar de novo a caça, porque elas já conseguiram se reproduzir de uma forma que já estão até pensando em tirar a lei. Então é preciso a gente usar o livre-arbítrio sem a crueldade, de uma forma que a gente possa fazer parte da lei da destruição necessária e não abusiva. Aí, para isso, eu trouxe uma leitura para a gente fazer uma destruição necessária com a gente. A luzinha, a centelha divina que nós temos em cada um. Como alimentá-la? Que eu peguei aqui um texto, né, do livro Fonte Viva, que é a psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Isso foi Simão Pedro que falou em João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases de luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicação que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas.
dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junta das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvires as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo, procedem sempre Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Para mim, assim, o principal desse assunto de trazer para vocês foram dois pontos. Que cada um de nós fazemos parte, como eu mostrei no relógio, de um todo que sem a nossa ajuda, o nosso quinhãozinho lá, a nossa participaçãozinha, ela não vai funcionar da maneira equilibrada que deve. E vendo esse texto aqui, quando diz aqui, refere-se ao planeta como nosso lar e a humanidade como a nossa família. E que lugarzinho que a gente toma conta com mais amor e com mais carinho, com mais cuidado do que o nosso lar e a nossa família. Que em cada ação da gente, a gente consiga levar isso para a nossa vida, que levando isso para a nossa vida, consequentemente, a gente vai fazer isso para o nosso orbe, para que quando a gente volte num orbe mais equilibrado, não tanto destruído abusivamente, né? E aí, esse foi a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar isso no dia a dia de vocês, tá? Gratidão por mais essa oportunidade. E agora eu vou fazer a prece final. Quem quiser se sentir à vontade, querer fechar os olhos e buscar uma imagem que vocês tenham de um lugar bonito, uma paisagem, seja no campo, na cidade, seja numa praia, que seja um lugar que você não tenha dúvidas da presença de Deus. E que nesse lugar você possa respirar, mas respirar fundo.
esse ar puro, esse ar que consegue realmente encher os nossos pulmões. Que nós possamos sentir a presença divina nesse lugar. E olhando essa paisagem, esse lugar, vocês possam sentir a gratidão. Vocês possam se sentir tão maravilhados que a única coisa que vocês vão poder fazer é agradecer. Meu Deus, que maravilhoso, que lugar maravilhoso. Gratidão, Senhor, por ter a oportunidade de viver e estar num lugar tão lindo. Nesse lugar eu posso trazer a minha família, os meus amigos, os meus irmãos, e podemos sim compartilhar dessa maravilha, desse verde, desse mar, desse céu, desses animais que passeiam, desses meus amigos que conseguem se confraternizar. É com essa alegria, é com esse amor de estar num lugar onde nada nos atinge. A única coisa que a gente pode sentir é esse amor que Deus tem por nós. E com esse sentimento é que eu agradeço pela noite de hoje e peço que possamos seguir para as nossas casas com esse sentimento e que esse sentimento ele continue conosco por esta noite, amanhã e nos próximos dias, sempre com essa alegria e com essa gratidão de tanto amor que é dado por nós. Que assim seja.